many pieces all back together now. What's your vision? Olá, me chamo Maria Eduarda e estamos aqui em mais uma aula do Direito. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou explanar para vocês de forma resumida sobre os métodos alternativos de resolução de conflito, voltado especificamente para os procedimentos autocompositivos, heterocompositivos, bem como a figura do mediador e conciliador dentro do nosso Código de Processo Civil. Então, sem mais delongas, bora aprender! Many pieces all back together now. What's your vision? Então, gente, é o seguinte, para entender os conceitos da autocomposição, heterocomposição, bem como os demais, é preciso primeiro entender por que e como esses métodos alternativos de conflito eles foram inseridos dentro do nosso ordenamento jurídico processual. Bem, com o advento do novo CPC de 2015, foi inserido aí os métodos alternativos de resolução de conflito, tendo em vista que o judiciário, ele estava aí naquela problemática daquela gama de processos existentes, onde todo conflito existente na sociedade era levado para o judiciário. Vou resolver na justiça, não sei o quê. E com isso, fez com que o judiciário eles tivessem várias demandas de processo. Isso é chamado de crise no poder judiciário. Então, a partir da crise do poder judiciário, foi que inseriu-se aí os métodos alternativos de resolução de conflitos. Então, pessoal, os métodos autocompositivos e heterocompositivos, eles surgiram com grande importância como forma de amenizar determinadas mazelas que impedem a prestação jurisdicional adequada, bem como possibilitar alternativas para uma melhor resolução do conflito, apaziguando essa gama de processos. Superado tal ponto, a gente vai falar agora sobre os métodos autocompositivos, ou seja, sobre a autocomposição. Os métodos da autocomposição, eles são aqueles em que as próprias partes interessadas, com ou sem colaboração, tá? E aí você frisa essa palavra, colaboração de um terceiro, elas encontram, através de um consenso, uma maneira de solucionar aquele problema, uma maneira melhor de solucionar. Então, as próprias partes, ela soluciona aquele problema. Ou seja, pessoal, a solução aqui, ela vai ser encontrada em conjunto. Aqui não tem aquela questão do terceiro que impõe. Por isso eu falei para vocês, para frisar essa palavra colaboração, porque não há um terceiro que impõe, que decide pelas partes, não. Aqui as partes, as próprias partes, elas vão decidir qual será a solução melhor. Elas vão acordar uma solução melhor para aquele problema. Ou seja, as próprias partes elas assumem o protagonismo aqui dessa maneira de resolver tal problemática. E quais são esses métodos, esses procedimentos aqui da autocomposição? Aqui a gente tem a figura da conciliação e da mediação. A conciliação é um mecanismo em que as partes, auxiliadas por um terceiro neutro e imparcial, elas podem solucionar o problema aí, sem que seja necessário levar pelas vias judiciais, encontrando um acordo benéfico para todos. Então, elas podem aí encontrar a própria solução para o conflito. Na mediação, a mediação ela também é um mecanismo onde há um terceiro neutro e imparcial e que as partes elas buscam aí uma decisão harmônica, um acordo harmônico, um acordo harmônico aí. Só que aqui na mediação, ela primeiro se busca recuperar o diálogo entre as partes, pois as partes elas estão em conflito. Se elas entram lá, não, vamos resolver isso na justiça? Vamos, tudo bem. Então, se elas entram aqui na parte na esfera jurisdicional e entram aqui para a audiência de mediação, é porque elas têm um conflito embaixo. Então, na mediação, elas se busca primeiro recuperar esse diálogo entre as partes para que depois, posteriormente, elas, de forma harmônica, ajam em consenso para acordar um acordo que beneficie todos e tenha aí uma solução para o conflito. Eduardo, então você está me dizendo que conciliação e mediação é a mesma coisa? Olha, o objetivo desses métodos, eles são os mesmos.
é conseguir uma solução de forma harmônica entre as duas partes, sem que seja necessário levar pelas vias judiciais. E qual é a diferença, então, aí da conciliação e mediação? A diferença de conciliação e mediação está justamente na figura do terceiro que eu falei para vocês. Na conciliação, a gente tem a figura do conciliador e na mediação, a gente tem a figura do mediador. Eles dois, eles vão se distinguir na forma de atuação. Então, a forma de atuação dos dois vai diferenciar aí a conciliação da mediação. Então, o conciliador, ele vai atuar nas audiências de conciliação. Onde é que está positivado isso? Como é que eu sei? De acordo com o artigo 165 do Código de Processo Civil de 2015, esse artigo, ele traz alencados em seus parágrafos 2º e 3º, respectivamente, as funções desempenhadas pelo conciliador e pelo mediador. Se tratando do conciliador, ele vai atuar, de acordo com esse supracitado legal, nas causas em que ele não tem uma proximidade com as partes, não existe um vínculo anterior existente aqui entre as partes. Então, de acordo com este dispositivo, ele atuará preferencialmente, e aí também frisa essa palavra, porque ele atuará preferencialmente nessas causas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, na falta de um, o outro poderá também atuar. Não quer dizer que ele não vai poder atuar nas causas onde ele tem a proximidade, não, preferencialmente. Então, cuidado com essa palavra. Aí, o que acontece? Nesse dispositivo também vem dizendo que as funções desempenhadas pelo conciliador, ele está para auxiliar, ele está para orientar de forma ativa na formação da solução para aquelas partes, para que as partes elas cheguem num acordo. Ou seja, ele pode dar a sugestão de uma solução. Olha, o que você acha disso? Tá bom para você? Fica legal, bacana desse jeito? Então, ele vai atuar de forma mais ativa para a construção do acordo que as partes irão fazer, que as partes irão decidir, tá bom? No que se refere ao mediador, o parágrafo 3º do mesmo dispositivo citado anteriormente vem descrevendo onde o mediador atua e como ele pode atuar. Bom, ele irá atuar preferencialmente nas causas onde há um vínculo anterior entre as partes, diferente do que acontece lá na conciliação. Aqui, na mediação, o mediador, ele, diferentemente do conciliador, ele não pode dar sugestões de solução, não. Ele não pode dizer, o que você acha disso, o que você acha daquilo, que tal essa solução aqui, é cabível? Não, ele não pode fazer isso, não. O que é que o mediador vai desempenhar? O mediador, ele pode, de forma indiretamente, demonstrar os pontos positivos e negativos daquele conflito, abrindo a mente das partes, abrindo o caminho para que as partes elas consigam chegar em um consenso, em um acordo. Então, o mediador está para auxiliar a compreender as questões e os interesses daquele embate, daquele conflito, para que as partes, em consenso, cheguem em um acordo. Agora falando sobre os procedimentos heterocompositivos. Aqui na heterocomposição, a resolução do conflito ela é realizada pela imposição da vontade de uma terceira pessoa. Ou seja, é o meio de solução onde as partes buscam a solução mediante a decisão de uma terceira pessoa desinteressada. E essa terceira pessoa, ela tem o poder de decidir. Aqui, uma terceira pessoa ela substituirá a vontade das partes para decidir sobre o fim do conflito, diferentemente do que acontece lá na autocomposição. Lá na autocomposição, as partes elas tinham autonomia para decidir, para chegar no acordo. Não, aqui na heterocomposição, os métodos heterocompositivos, quem decide o fim e quem resolve o conflito é uma terceira pessoa desinteressada. Eduarda, e qual seria aí o método da heterocomposição? Que métodos da heterocomposição são esses? Um exemplo de método da heterocomposição é exatamente a arbitragem. Na arbitragem, as partes elas indicam um terceiro. Então, elas indicam, vou indicar esse terceiro aqui. E esse terceiro é chamado de árbitro. Então, elas indicam o árbitro.
E esse árbitro é que irá dar a solução para aquele caso, ao invés de levar para o judiciário. Então, aqui, o terceiro na arbitragem tem o poder de decidir. O árbitro irá decidir, irá solucionar ali aquele conflito. Outro exemplo clássico aqui de método da heterocomposição é a resolução do conflito que decorre de uma prolação de uma decisão proferida por um juiz de direito. Então, basicamente, nos métodos e nos procedimentos heterocompositivos, o que a gente precisa fixar e saber é que na heterocomposição, quem irá decidir sobre o conflito, quem irá dar a solução para o conflito, é uma terceira pessoa desinteressada. E na autocomposição, quem decide, quem faz o acordo, é exatamente as partes. Então, na autocomposição, prevalece a vontade das partes. Na heterocomposição, quem decide e o que prevalece a vontade é a vontade do terceiro interessado aqui, também chamado de árbitro ou do próprio juiz de direito, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima atividade.